Junto de nós temos Margarida Fonseca Santos, uma escritora, portanto ela vai falar-nos depois da vida dela, e nós somos a Oficina de Jornalismo e de Escrita Criativa da Escola Básica das Três de Caldas das Teipas. Margarida, quando é que descobriu que queria ser escritora? Nem descobri propriamente que queria ser escritora. O que aconteceu foi que comecei a inventar histórias para os meus filhos e enfim, fui gostando de fazer isto, fui inventando, algumas aventuras passavam de uns dias para os outros, era muito divertido, até que um dia uma amiga minha me disse que eu tinha de escrever as histórias. E eu primeiro ri-me imenso da ideia, não liguei nenhuma, mas a verdade é que um dia comecei a escrevê-las e descobri que era de facto uma paixão, e por isso a partir daí passou a ser uma atividade paralela, uma atividade que me dava muito prazer, e enfim, chegar à publicação do primeiro livro é sempre um caminho difícil, mas esse primeiro livro foi muito bem recebido e foram sucedendo os outros, e realmente é aquilo que eu faço que mais gosto, não é? Eu gosto imenso de escrever. Quando é que descobriu? Porque era músico, não é? Era professor de música. Quando é que descobriu qual das suas paixões, enfim, era maior? Pois, eu devo dizer-lhe que eu fui professora de formação musical há muitos anos e depois de pedagogia da formação musical, e é uma coisa que eu gosto imenso de fazer no ensino vocacional, é mesmo algo que me dá imenso prazer, mas a verdade é que, para já, por limitações físicas, porque comecei a ter muita dificuldade em tocar, porque tenho as mãos muito deformadas, mas comecei a sentir, de facto, que o mundo da escrita era muito mais o meu mundo. E sentia-me tão realizada na área da escrita que comecei, de facto, a vacilar, não é? E levou algum tempo para poder largar a música, mas, no fundo, a partir de uma certa altura, em 2005, já lá vão quase 7 anos, o meu marido e os meus filhos disseram: está na hora de largares a música e dedicar-te só à escrita, o que quer dizer que a minha vida é distribuída entre escrever, entre ir às escolas, entre dar formação na área da escrita criativa, escrever para teatro, contar histórias e ao mesmo tempo também fazendo algumas coisas com a música que me dão muito prazer, como seja escrever canções para os mais pequeninos, escrever peças de teatro em que também escrevo as canções, música e letra, e portanto faço da música a parte que mais gosto. Acha que sofreu influências de alguns escritores, Eu acho que nós temos que ler muito para escrever, e isso é uma constante. Eu sou incapaz de apagar a luz à noite, seja a que horas for. Eu tenho sempre que ler à noite e portanto eu sempre li muito. Há autores de que gosto especialmente. O João Aguiar, que partiu há muito pouco tempo, foi um escritor que me marcou imenso. Eu acho que gosto de tudo o que ele escreve, que é raro nós gostarmos da obra completa. Alguns livros do Lobo Antunes, do António Lobo Antunes, também me marcaram imenso. A Explicação dos Pássaros, o Manual dos Inquisidores, foram livros que me marcaram muito. Quando penso nos romances da Helena Marques, também sinto-me, de facto, dentro daquela linha. Se eles me influenciaram ou não, provavelmente sim, por visto que são escritas que eu gosto muito. No outro dia, por acaso, na semana passada, disseram-me que achavam graça que a minha escrita se aproximasse tanto do João Aguiar, e eu não disse nada e fiquei com um sorriso por dentro, porque, visto que é o meu escritor de eleição, dizerem-me uma coisa dessas é reconfortante, não é? Foi um elogio. Normalmente diz que pequenino se torce o pepino. Em jovem já gostava de ler? Ou não foi? Gostava muito, mas eu também tive uma educação, se calhar privilegiada, numa altura em que isto ainda não acontecia muito em Portugal. Eu andei na escola inglesa dos 3 aos 6. E no colégio inglês havia sempre o hábito de contar histórias ao final do dia. Às vezes eram as mesmas, nós sabíamos histórias de cor, não é? Mas havia este hábito, que agora é comum, os miúdos nem lhes passa pela cabeça que não possa haver a hora do conto, não é? Mas nas escolas portuguesas isso não acontecia. E a verdade é que eu cresci a ouvir contar histórias, e portanto a vontade de descobrir mais histórias nos livros foi quase automática. E depois tive doente durante uns meses,
mas em que não tinha forças, nem podia levantar-me, e li tudo o que havia em casa. Portanto, era a única coisa que me deixavam fazer, porque não podia fazer mais nada, nem eu tinha forças para fazer mais nada, e foi muito engraçado, porque foi uma época em que eu mergulhei em tudo o que havia infantil-juvenil para ler, e depois comecei a ler as coisas de adultos, porque os dias eram muito compridos, não é? E, portanto, ficou logo esse bichinho, claro. As suas vivências pessoais passam para a sua obra? Já pôs lá algum episódio assim? Já, muitas vezes. Ainda ontem estive numa conversa sobre escrita para crianças e jovens com a Maria Teresa Maia Gonzalez, que é uma escritora que eu admiro, além de ser uma grande amiga, e ela, respondendo exatamente a essa pergunta, estava a dizer que nós temos que escrever aquilo que vivenciamos. E eu acredito nisso, acredito que nós temos que ser muito sinceros. Às vezes até estamos a escrever sobre temas que temos que estudar, porque há encomendas que são assim, mas realmente só quando sentimos que a sinceridade já pode passar para o papel, ou seja, quando nós já abraçamos essas vivências para as poder transformar em texto, é que o texto pode realmente sair. E há muitos bocadinhos da minha vida, das minhas inquietações, das minhas alegrias em todos os livros, acho eu. Acho que nenhum deles terá escapado a ter um bocadinho de mim lá dentro. Se tivesse de se classificar, em que tipo de escritor se incluiria? Por exemplo, escreve de rajada, leva um livro do princípio ao fim, ou deixa uma obra, começa outra? Bom, isso é muito difícil, nunca me fizeram essa pergunta, mas eu ando muito tempo com as histórias dentro da cabeça, não escrevo nada durante imenso tempo. Ando com as histórias dentro da cabeça, vou-me lembrando de pormenores, vou guardando sobretudo sensações em relação à história, e há um momento em que eu sinto que a história está pronta. Não lhe consigo explicar o que é isto, a história está pronta, mas só consigo escrevê-la quando sinto que ela está pronta. E aí sou de facto muito rápida a escrever. Escrevo, digamos que um primeiro rascunho de uma forma bastante rápida. Mas isso não tem nada a ver com a escrita que depois é publicada, não é? Depois, a partir desse primeiro rascunho, é um trabalho de apuramento, de voltar atrás, de melhorar, de andar a trabalhar o detalhe e a intensidade e a intenção de cada frase. E, portanto, essa é uma longa empreitada. Não é? Há muitos autores que andam com um bloquinho de notas na carteira. A Margarida também anda? Sim, completamente. Eu incapaz de não ter um bloquinho na carteira. Às vezes, quando me esqueço dele, fico desesperada, pode ser nas costas do multibanco ou de uma coisa assim, um guardanapo, vai tudo, não é? Mas é fundamental. Escreve 2 ou mais obras ao mesmo tempo? Às vezes acontece-me ter que escrever livros superpostos, mas normalmente não são para a mesma faixa etária. Imagino, por exemplo, quando estou a escrever um romance de adultos, posso estar ao mesmo tempo a construir um livro dos 7 irmãos com a Maria João Lobo de Carvalho. Por exemplo, a Maria João já não é assim. Quando está a escrever um livro para adultos, interrompe mesmo a escrita do juvenil. Mas isso não me custa, mas eu acho que também tem um bocadinho a ver com a disciplina da música. Nós, quando estudamos música, uma vez num momento estamos a tocar Bach, a seguir estamos a estudar Chopin, a seguir estamos a tocar Mozart e estamos habituados a fechar as coisas em compartimentos, porque não podemos levar um estilo para cima do outro. E, portanto, eu acho que essa disciplina, porque a música implica muita disciplina, eu tenho-a na escrita e, portanto, sou capaz de ter, de facto, coisas estanques. E, portanto, acontece-me muito, os romances saem muito mais espaçados e demoram muito mais meses a escrever. Se eu deixasse de escrever as outras coisas, não produzia o que era importante, não é? Porque quando são coleções, são coisas que têm que sair com uma regularidade que não permite atraso, não é? E, portanto, é verdade, consigo escrever. Agora, se for para a mesma faixa etária, é muito mais complicado, porque podemos baralhar-nos, não é? Qual é o período do dia preferido para escrever? Tem assim algum período? Gosta de escrever à noite? Eu gosto muito de escrever. Levanta-se para ir escrever? Não, esse levantar-me para escrever nunca. Eu sou das que seria capaz de ficar, e muitas vezes fiz isso, pela noite dentro a escrever, não é? E era o que fazia quando estava ainda a trabalhar na área da música. Agora, normalmente, escrevo quando posso, porque como não tenho rotina, às vezes penso no António Torrado e tenho imensa inveja. A inveja é uma coisa horrível, mas eu tenho muita inveja dele, que desliga os telefones todos e fica sempre de manhã a escrever, não interrompe para nada. E eu gostava de conseguir fazer isso, ainda não consegui. Muitas vezes, quando vou dar aulas de escrita criativa com alunos, é de manhã e, portanto, às vezes tenho que escrever à tarde, às vezes escrevo à noite, escrevo quando posso. E local?
Tem algum local especial? Não. O meu local especial é o meu computador no meu cantinho do escritório, não é? Mas não sou esquisita, quer dizer, quando tenho que escrever noutros sítios, escrevo noutros sítios, mas pronto, se pudesse sempre escrever onde quero, estaria sempre a escrever naquele cantinho. De todos os livros que escreveu até ao momento, qual é o preferido? Se eu não fizer esta pergunta, os alunos não me perdoam. Se calhar tenho um para cada faixa etária. O romance que saiu agora, para adultos, que se chama Deixa-me Entrar na Tua Vida, é talvez das obras que mais me comoveu. Segue na linha do anterior, que se chamava de Nome Esperança, mas é talvez aquele que tenha mais de mim, da forma como eu penso e da forma como eu quero escrever neste momento. E, portanto, é um romance a 3 vozes, tem 3 pessoas que falam na primeira pessoa e que vão contando a sua visão da realidade. E, portanto, temos sempre 3 visões exatamente do mesmo assunto. Esse talvez seja o livro que eu mais gosto. Se formos para o juvenil, não hesito nada. É o Aprendiz de Guerreiro e todos os livros que se seguiram, que é uma história no género fantástico e que é talvez das histórias que mais têm a ver comigo. Foi preparada durante muitos anos, até ficar já com os 2 primeiros livros escritos, e só aí é que eu falei a uma editora que tinha aquelas histórias, porque queria ter a serenidade de escrever, e portanto o Aprendiz de Guerreiro, de certeza. Depois, descendo um bocadinho mais ali para os miúdos que estão no 2º ciclo, talvez O Nó dos Livros seja o livro que mais me marcou. E o infantil, eu acho que será a Rafaela, que tem muito a ver com a minha infância, com o que se inventava na cabeça. Eu tinha fama de andar sempre com a cabeça na lua a inventar coisas, e tem muito a ver com a pessoa em que eu me transformei depois. O que é que diria que há de surpreendente e de único nas suas obras? Eu acho que talvez sejam as emoções, o empurrar as pessoas para sentirem coisas. Talvez seja isso. Às vezes as pessoas são apanhadas um pouco desprevenidas. Lembro-me uma vez que saiu um livro de contos para adultos, e os meus colegas da Escola Superior de Música de Lisboa e os assistentes do nosso curso, foi toda a gente ao lançamento. Foi um lançamento com imensa gente, foi assim uma coisa que eu fiquei feliz. Mas no dia seguinte tínhamos uma reunião de grupo, e eu vejo chegar os meus colegas todos cheios de olheiras e completamente baralhados, porque eu realmente tenho como postura na vida estar sempre muito bem disposta, e sou muito brincalhona e levo as coisas sempre para o lado positivo. Faço disso no fundo uma batalha diária, mas aquele livro de contos, o primeiro conto era dramático, portanto era um conto mesmo muito triste, e eles foram todos empurrados para o primeiro conto. Claro que começa-se a ler o primeiro conto, todos eles tinham lido o primeiro conto e tinham todos dormido mal e ficado a pensar: que pessoa é esta que tem esta cara de boa disposição e de sempre caminhar para a frente, que é capaz de escrever com esta intensidade uma história tão triste? E portanto isso baralhou-os, porque estavam de facto, não estavam à espera daquilo, estavam à espera de uma coisa ligeira, muito mais ligeira, muito mais bem disposta. E realmente na literatura para adultos, embora escreva muitas coisas com muito humor, às vezes há histórias que nos empurram mesmo para o lado da vida, que é o lado difícil, e como é que se constrói a saída de um lado difícil, não é? E por isso eu acho que às vezes apanho as pessoas desprevenidas. Já desistiu de alguma obra por considerar que não valia a pena continuar? Sim, tantas vezes. Às vezes aconteceu-me uma vez com um romance que ficou sempre aqui uma coisa mal resolvida, não é? Porque num romance trabalham-se muitos meses. Mas quando eu comecei a ficar aborrecida, pensei: se eu estou aborrecida, quem me vai ler também vai ficar aborrecida, e portanto tive que o deixar cair. Abandonei-o completamente. Nas histórias mais curtas isso acontece com imensa frequência, porque às vezes os miúdos perguntam qual é o livro que gosta mais e qual foi o livro que publicou que gosta menos, e eu explico-lhes: as histórias que nós não gostamos não podem ser publicadas, porque se até para nós não são um deslumbramento, então para os outros não vão ser nada, não é? E portanto há muita coisa que é guardada, rasgada. Qual terá sido a mais difícil de escrever? A mais difícil de escrever foi esta última, foi o romance Deixa-me Entrar na Tua Vida, porque o tema é muito complicado, que é o tema do alcoolismo, o alcoolismo no feminino, que ainda é um pouco mais complicado do que o alcoolismo masculino, e portanto foi preciso visitar muitas recordações,
muitas conversas com pessoas, muito do assunto que é tantas vezes escondido, e portanto foi um livro muito difícil de escrever. Como é que define a sua obra? Não sei. Polifacetada, para já. Pois, sim, não é? Tem isso é normalmente o que as pessoas dizem. Tem públicos muito variados. Tem não é? públicos muito variados e eu acho que também vario muito o tipo de escrita. Portanto, vou das histórias com imenso humor para as histórias dramáticas e, enfim, aquilo que normalmente não faço é histórias com aventuras no sentido de ser sempre aquele formato e repetir, nunca escrevi nada assim, não me puxa por mim, mas, por exemplo, mesmo Os Sete Irmãos, que escrevo com a Maria João, são histórias contadas, no fundo, pelos olhos de um dos irmãos, e, portanto, é o crescimento visto com olhares diferentes, e os miúdos já entenderam, se calhar os adultos ainda não perceberam bem o que é que nós estamos a fazer naquela coleção, mas quando os miúdos nos escrevem, os vossos livros são como se tivessem agarrado no meu diário e o tivessem transformado num livro, sabemos que estamos a tocar-lhes no ponto certo, e por isso eu acho que realmente normalmente as pessoas dizem isso, que é multifacetada, talvez porque eu seja uma pessoa que tenha alguma tendência para me aborrecer com a rotina, e portanto quando estou muito tempo a fazer a mesma coisa, aborreço-me e quero mudar, e portanto se calhar isso tem a ver mais com defeito do que com feitio. O que é que faz no seu tempo livre? Isto se arranja tempo livre, mas arranja de certeza. Arranja sempre. O tempo é algo que nós temos que inventar todos os dias. Leio muito, gosto muito de ler, gosto muito de conversar. Na nossa família é quase um ponto de honra, temos que ter sempre tempo para conversar, e passear também, passeio muito. Quais os ingredientes absolutamente necessários para ser escritor? Ler muito. Desconfiem das pessoas que dizem que não leem os livros dos outros para não se influenciarem, é mentira. Nós só quando lemos muito, até às vezes perguntam, mas ler os clássicos é importante, é muito importante. Ler muito, escrever sabendo que há coisas de facto que vão para o lixo, mas que no fundo fizeram o seu caminho quando as escrevemos. Ajudaram-nos a descobrir caminhos por onde não queremos ir, por onde não interessa em verdade, e que vamos nos descobrindo a cada escrita, e portanto eu acho que é sobretudo nunca parar, e quanto mais regularmente se escreve, mais fácil se torna. Se a escrita é um bocadinho intermitente, ela acaba por tornar-se muito mais difícil. O ideal é estarmos sempre a escrever. Que balanço faz da sua vida? Até ao momento. Até ao momento. Olha, vou-lhe dizer uma coisa que os meus filhos um dia disseram que vais dizer uma coisa lamecha, mas eu tive que lhes dizer. Uma vez numa escola houve um miúdo que me perguntou quais eram os meus sonhos para a vida, e eu fiquei muito calada porque percebi naquele momento, com aquela pergunta, que já tinha chegado aos meus objetivos, ou seja, eu queria ter uma família em que fôssemos todos muito amigos. E somos, de facto, somos muito amigos. Passámos coisas muito difíceis e isso aproximou-nos muito, mas somos muito unidos. E, portanto, esse que era um grande objetivo de vida já foi atingido. E o outro era trabalhar numa coisa que me apaixonasse tanto que eu não senti sequer que isso é um trabalho. E também já cá cheguei. E, portanto, quando respondi a esse miúdo, respondi super comovida a dizer-lhe: eu já cheguei aos meus objetivos e, portanto, eu estou sempre a viver da forma mais bonita que há, que é já ter tudo o que preciso, tudo o que queria. E, portanto, a partir deste momento para a frente, eu estou sempre a receber quase como se fossem presentes, não é? E quando cheguei a casa e disse isto aos meus 3 homens, não é? Ao meu marido e aos meus 2 filhos, comovi-me mesmo e disse-lhes que precisava que eles soubessem que, de facto, eu sou uma pessoa que sinto que tive uma sorte imensa, posso trabalhar naquilo que adoro, e eles ajudaram muito nisso, porque quando foi preciso sair da música começámos a viver com muito menos dinheiro e os meus filhos cresceram com muito menos coisas do que os outros, mas foi um projeto comum da família e, portanto, eu sou uma pessoa que tem uma sorte enorme de poder fazer este balanço que é tudo o que eu queria já tenho, e, portanto, a partir daqui eu estou sempre a ganhar, é uma coisa incrível, estou sempre, cada carinho, cada elogio, cada momento fantástico é sempre para lá daquilo que eu esperava, portanto sou uma pessoa que tem uma vida abençoada, eu acho. Muitíssimo obrigada, Margarida, foi um prazer enorme conhecê-la.
e espero que realmente volte aqui à escola. Está bem, à muito Escola obrigada. Básica das Muito Três obrigada. Esteipas.